Você já parou para pensar que praticamente todas as culturas e religiões no mundo já desenvolveram alguma crença sobre o que será de nós após a nossa morte? E é certo que esse fato em nossas vidas chegará. E talvez seja esse o motivo de que todas as culturas mundo afora tenham se debruçado sobre esse tema. Porém, é aqui que muitas pessoas ficam pelo caminho, já que as mais diversas explicações sobre a vida após a morte, que a maioria dá, não passa de engodo, mito, fantasia ou ainda pior, existem muitas pessoas que preferem simplesmente ignorar essa realidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma resposta direta e de certa maneira simples e suficiente para todos nós? Pois bem, é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Somos apenas matéria. A primeira coisa que precisamos avaliar é justamente o ponto de vista mais comum que temos por aí, e talvez o ponto de vista que é mais influente mundo afora. Eu estou falando da ideia de que somos apenas matéria, e em nossa matéria apenas se encontra a nossa consciência, todo o nosso ser, todo o nosso eu. Portanto, a ideia de vida aqui reside pura e simplesmente em estarmos respirando. No momento em que cessa o funcionamento do nosso organismo, acabou a vida. Tudo o que eu e você fomos um dia deixa de existir. À primeira vista, para o homem sem Deus, essa linha de pensamento pode ser muito atrativa, só pelo fato de realmente parecer algo lógico. Demócrito, o pai do materialismo, tratou desse assunto de uma forma que não se limitou ao campo físico em sua teoria atômica. Demócrito desenvolveu a sua teoria e aplicou à ciência, às relações humanas e à moral. Ele dizia que tudo no universo é feito de átomos que se movem no vazio, e desse modo só existem matéria e vazio. E até mesmo os pensamentos, a consciência e a alma são puramente matéria, de modo que no exato momento em que o corpo se desfaz, tudo o que formava também deixa de existir. Sendo assim, segundo Demócrito, não existe nada espiritual ou imaterial, pensamento, emoção e consciência. Tudo isso são apenas arranjos físicos de átomos, e tudo que representa as emoções, o espiritual ou a consciência não passa de ilusão. Então perceba que mesmo uma ideia desenvolvida muitos séculos atrás, mais precisamente entre os séculos 4 e 3 a.C., ainda tem forte influência nos dias de hoje. Basta ver como essas ideias ainda permanecem fortes na concepção de muitas pessoas. Mais recentemente, o filósofo Daniel Dennett afirma em sua obra Consciência Explicada, de 1991, que a consciência nada mais é do que uma ilusão. Ou seja, toda a ideia de consciência não passa de uma narrativa inconsciente criada pelo nosso próprio cérebro. Pareceu meio confuso, não é mesmo? Vou explicar. Para ele, a nossa consciência funciona igual ocorre com a nossa interação com o computador. Imagine que aquela interface que nós interagimos do computador, como as pastas, os ícones e a área de trabalho, são justamente uma simplificação útil do que é de fato a consciência para Dennett. Assim, portanto, da mesma forma que ocorre no computador, em que não vemos o real processamento, os cálculos e os sinais elétricos que compõem esse processo, e sim apenas uma interface gráfica, assim mesmo se daria conosco, onde o que percebemos e chamamos de consciência não passa de uma ilusão do que de fato ocorre no nosso cérebro, ou seja, apenas matéria em movimento. Pessoal, então vejam como essa linha de raciocínio é simplesmente a forma mais extrema e profunda do materialismo, porque ao desenvolver esse pensamento, Daniel conclui que não existe algo que possa sobreviver à morte do nosso cérebro, já que para ele nunca houve sequer uma alma ali para começo de conversa. Então, quando morre o agente que cria o que ele chama de ilusão ou narrativa, morre também a nossa tal consciência ilusória. Existencialismo, certeza e incerteza. Se, para os filósofos mais materialistas e radicais, a consciência nem existe, para outros a solução é mais simples. Para que remar contra a maré e negar o senso comum quando todos nós sentimos a nossa consciência e vemos ela presente? E é por isso que um dos grandes pensadores da era contemporânea, Martin Heidegger, afirma em sua obra Ser e Tempo, de 1927, que a morte não é um fato biológico qualquer, mas sim uma realidade existencial que precisa ser encarada. Portanto, é necessário antecipar a ideia da morte para poder viver autenticamente. Então,
vejamos também que, ao desenvolver o seu ponto, Heidegger também avalia que existem dois tipos de pessoas: as que vivem inautenticamente, ao simplesmente buscar distrações ou válvulas de escape para ignorar essa verdade, e aqueles que vivem de maneira autêntica, ao encarar diretamente a certeza da sua finitude, o que vai culminar para ele em uma busca urgente por uma vida autêntica e genuína. Entretanto, aqui começam os erros, pois, levando em conta todo o pensamento dele, ninguém pode mesmo de fato negar a morte. Mas Heidegger, em toda a sua obra, ignora completamente o sentido de uma vida após a morte. Para ele, todo sentido está no agora. Tudo que nós somos, toda a nossa essência, só nos é valiosa enquanto existimos. Pouco importa o que vem depois. Por isso, ele não nega nem que possa haver um viés religioso após a morte, ou sequer uma perspectiva mais ateísta materialista de que na morte encontramos simplesmente o nada. Para ele, tanto faz. E sabe, é bem aí que mora o perigo. Pois note que sempre que buscamos explicar algo sem considerar a Deus e o que diz a Bíblia, podemos simplesmente concluir absurdos, como a perspectiva materialista, ou até mesmo ficarmos no meio do caminho, com meias verdades. Verdades que até consideram que a morte é uma realidade, mas diz que pouco importa o que vem depois. Como é o caso da visão de Martin Heidegger, que não negligencia a morte, mas também não considera nada que venha depois. E pior, gera uma forte incerteza, porque pensa comigo, se de fato precisamos viver com autenticidade, o que seria viver com autenticidade se poderemos deixar de existir a qualquer momento? Será que realmente de alguma coisa vale uma vida genuína se ela acaba no nada? Ou melhor dizendo, o que seria viver uma vida de forma genuína? Então vejam como sempre uma meia-verdade, ela acaba tentando responder alguma coisa, mas ela cria diversas outras dúvidas. Então por isso é que assim podemos ver que nisso mora todo o perigo de uma vida envolta em mentiras. Porque Heidegger afirma também que não é possível investigar cientificamente ou filosoficamente o que acontece depois que morremos. Para ele, a filosofia analisa a nossa experiência no mundo e tão somente enquanto existimos. E para nós avançarmos ainda mais com esse pensamento, o filósofo Sartre parte desse princípio e vai além, dizendo: a essência precede a essência. Não nascemos com propósitos definidos. Nos tornamos o que somos a partir de nossas escolhas. Dessa forma, estamos condenados a ser livres e definir o nosso próprio caminho. Portanto, a morte não completa o sentido, mas simplesmente é a interrupção da liberdade, de maneira que a angústia existencialista que sentimos nada mais é do que o peso do destino em saber que não existe nada depois e que precisamos criar um sentido próprio através de nossas ações. O que vivemos e fazemos é a vida inteira a ser vivida, não uma preparação para qualquer expectativa de algo a mais após a morte. Mas se Sartre nos diz que somos livres justamente porque não há um destino escrito, nem aqui nem depois, essa liberdade ela tem um preço, porque a liberdade radical de Sartre não é leve, ela pesa, ela traz a angústia, porque se ninguém vem nos dizer o que fazer, nem Deus, nem um destino, nem uma vida futura, sobra pra gente a pergunta mais desconfortável de todas, que é: então pra que fazer alguma coisa? E aí foi essa pergunta que Albert Camus decidiu responder com o que ele chamou de absurdo. E eu tenho que concordar com o nome, realmente é um absurdo ainda maior. Diante do vazio de respostas que Sartre trouxe, o absurdo de Albert Camus é justamente a ideia de que o ser humano busca sentido, ordem, propósito do universo, mas o universo é silencioso, indiferente, irracional e não responde a essa busca. Então, o desejo de sentido e o tal silêncio do universo é o que gera o absurdo na visão de Camus, onde para ele nos resta apenas 3 opções. A primeira opção, segundo ele, seria o suicídio físico, escapar do absurdo eliminando quem sofre. A segunda opção para ele seria o suicídio filosófico, que isso seria escapar através da fé, criando uma resposta transcendente, uma resposta de Deus ou de vida após a morte, e que para ele isso resolveria apenas artificialmente a tensão. E a terceira opção, que segundo ele é a opção que ele defende como a opção correta, é a revolta lúcida, que no caso seria você viver plenamente consciente do absurdo, sem negá-lo e sem fugir dele.
mas também sem se entregar ao desespero, vivendo a liberdade sem arrependimentos. Com isso, a conclusão de Albert Camus é que não é necessário saber o que vem depois da morte para viver intensamente. Que o que precisamos é simplesmente aceitar que não virá nada e mesmo assim seguir em frente. E é nisso que ele enxerga dignidade e define a fé como apenas uma fuga consoladora, quase um alinhamento perfeito com a visão de Karl Marx, dizendo que a religião é o ópio do povo, o conforto ilusório que nos faz se conformar com a opressão e as angústias da vida. Mas e se eu te disser que nem o nada, nem a incerteza e nem mesmo o absurdo da ausência de sentido é a resposta? Já posso adiantar para vocês que a verdadeira resposta a essa dúvida começa com a certeza de que existe um sentido e existe uma resposta sobre o que acontece quando fechamos os olhos. A verdade pura, simples e reconfortante. Para trazer luz a essa grande dúvida, eu não poderia deixar de falar que, infelizmente, a maioria das respostas religiosas mundo afora são verdadeiros equívocos e, em alguns casos, são tão catastróficas ou piores do que a resposta ateísta. E isso é tão grave que precisamos mencionar antes mesmo de partir para a nossa conclusão final. Existem muitas e muitas explicações religiosas em todo o mundo, mas diante dessa realidade, eu quero trazer apenas 3 visões diferentes e somente a terceira é que é de fato a grande verdade. Não que eu queira achacar as outras religiões de maneira desrespeitosa, mas a principal ferramenta de transmissão da verdade, por meio do que eu defendo nesse canal, é o convencimento, não a força. Pois aqui a ideia é argumentar e trazer provas por meio das escrituras sagradas. Pois então vamos lá. A primeira linha de pensamento que eu quero destacar é das religiões espíritas ou afro-brasileiras, que tem uma visão de que a vida ela não acaba com a morte, diferentemente da perspectiva ateísta. Porém, eles dizem que o espírito permanece em uma espécie de evolução contínua ou reencarnação em múltiplas existências, e também pregam a possibilidade de comunicação com os que já morreram. Não vou me aprofundar muito nessas religiões, porque não é a proposta desse vídeo, mas o cerne aqui em questão, que eu quero trazer nesse momento, é que precisamos refletir aqui, é que o ponto em comum dessas religiões é que elas apresentam a ideia de vida após a morte de uma forma totalmente contrária ao que ensina a Bíblia. Porque se antes, com a filosofia e com o ateísmo, eles não acreditavam que sequer existia vida após a morte, aqui eles até acreditam, mas explicam essa vida após a morte de uma forma totalmente errada, de uma forma totalmente contrária ao que as escrituras ensinam. Mas, para exemplificar, uma ideia bastante difundida é a de mediunidade, ou a figura do intermediador entre a comunicação dos vivos com os mortos. Segundo a Bíblia, quando morremos, o nosso espírito ou alma, por assim dizer, ele não reencarna, como diz o kardecismo, nem tampouco fica vagando por aí e esperando contato. Se formos ainda mais longe, os únicos espíritos que a Bíblia menciona estar soltos pela terra são os malignos, demônios exilados do céu aguardando o julgamento. Veja, Apocalipse 12. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso fica o aviso, não é porque vemos sinais e prodígios ou manifestações impressionantes que isso valida automaticamente o que está nos sendo ensinado. A operação do engano e do erro mundo afora não se limita e nunca se limitou apenas àquela rebelião direta do ateísmo, que é o absurdo da arrogância de negar a Deus. Até porque, caso você não saiba, mas até mesmo estas religiões com suas práticas próprias não negam a existência de Deus assim de maneira direta, mas na prática, suas ações e concepções são totalmente antagônicas ao que revela a Bíblia Sagrada. Veja, 2 Tessalonicenses 2. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Por isso devemos ter muito cuidado. A operação do erro e do engano mundo afora é muito ampla e multifacetada.
A Bíblia condena estritamente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos, considerando essas práticas uma ofensa direta a Deus. Veja, Deuteronômio 18. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A segunda linha de pensamento que eu quero trazer é sobre as próprias vertentes que seriam supostamente cristãs, que na verdade são equívocos ou simplesmente heresias. E nesse sentido, nós temos as duas visões mais conhecidas e influentes mundo afora. A primeira delas é sobre a ideia de que exista um purgatório, uma ideia totalmente fantasiosa e puramente heresia. O conceito de purgatório ele foi formalizado com o dogma pela Igreja Católica, principalmente nos concílios de Lyon, em 1274, e de Trento, no século XVI. Segundo essa doutrina, o purgatório seria um estado temporário e transitório destinado às almas que morrem em um estado intermediário. Ou seja, essa alma ela nem está condenada ao inferno, mas ainda não está habilitada para ir para o céu. E aí, segundo eles, elas ainda carregam consequências de pecados não totalmente expiados em vida. Porém, essa doutrina é um equívoco tão grande que apenas um argumento é suficiente para rechaçar essa heresia. Simplesmente, essa ideia de purgatório ela é uma forma de desconsiderar totalmente a base da fé cristã, que é crer plenamente na suficiência e no poder do sacrifício de Cristo e a eficácia da graça em redimir os pecados dos que são salvos. Por isso, só a ideia de alguém conhecer a Cristo e ainda dever alguma espécie de pagamento ou purificação já é um contraste total com o que prega de fato o Evangelho. Veja, Hebreus 10. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, em Hebreus, a Bíblia revela o quão superior é o sacrifício de Cristo, o suficiente sacrifício realizado por Jesus, que conferiu aos cristãos uma condição contínua e permanente de santificação. E isso só demonstra de uma vez por todas o absurdo da ideia de purgatório. Por isso, o nosso destino diante de Deus é algo muito mais simples e direto de entender, como veremos daqui a pouco. A segunda visão, dentro dessas supostas visões religiosas que temos por aí, que eu quero exemplificar, é a ideia de que morremos e entramos em um estado de hibernação, ou como se a alma estivesse dormindo. E essa tese ela é amplamente defendida principalmente pelos adventistas ou pelos testemunhas de Jeová. Segundo essa doutrina, quando uma pessoa morre, não há consciência, atividade espiritual ou experiência subjetiva alguma. É como uma espécie de sono sem sonhos, sem percepção do tempo. A pessoa literalmente dorme até o momento da ressurreição ou da segunda volta de Cristo, por assim dizer. E essa doutrina ela teve início a partir de uma má interpretação do que está escrito em João. Veja, João 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Aqui a grande dificuldade dos que interpretam essa passagem é a de entender que geralmente quando a Bíblia menciona a morte dos crentes é quase sempre com eufemismo, como a própria Bíblia declara, com respeito à morte de Lázaro. E isso é no sentido de amenizar essa situação, pois assim como o ato de dormir é um descanso, a morte para os crentes também é. Assim, portanto, não significa que ao morrerem os crentes permanecem em hibernação profunda, mas pelo contrário, apenas o corpo aguarda o momento da ressurreição. E é a partir desse momento, pessoal, que vamos adentrar a fundo no que de fato é a verdade sobre o que acontece conosco após a nossa morte.
No vídeo aqui do canal sobre como interpretar a Bíblia, eu deixo claro como um dos requisitos é não nos precipitarmos ao tentar interpretar um versículo isolado. E é por isso que muitos erros começam, porque se nós formos pegar só esse versículo aqui de João como base, a gente vai ficar em dúvida, vai pensar que de fato estavam se referindo à morte como dormir. Mas aqui Jesus, na verdade, ele estava apenas utilizando um eufemismo para se referir à morte de um crente, para não chegar com aquele impacto de dizer morreu, deixou de existir ou algo dessa forma. Por isso que é muito importante, quando nós formos estudar a Bíblia, a gente verificar se esse determinado tema ele é tratado em outros lugares da Bíblia, porque a Bíblia jamais entra em contradição. Então tudo na Bíblia tem um motivo para estar escrito. Então, dessa forma, aqui como é colocado, o sentido não é esse de dormir e aguardar a volta de Jesus, como é falado. Então, como eu ia dizendo, é aqui agora, a partir desse momento, que nós vamos começar a entrar no que de fato é verdade. E o primeiro ponto que eu quero abordar sobre a vida após a morte é qual é a situação do nosso corpo. O que acontece, pessoal, de verdade quando morremos é a separação do nosso corpo de nossa alma, como está escrito, Eclesiastes 12. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, como podemos ver, essa é a primeira verdade que precisa ser esclarecida. Ao nascermos em pecado, o nosso destino é a morte, e o destino de todas as pessoas, sejam crentes ou não. Mas, diferentemente do que muitos imaginam, a morte é sim apenas um começo. A Bíblia descreve que o Espírito retorna a Deus, que nos deu. Isso significa que o nosso corpo não é mortal, pois ele está contaminado pelo pecado e deve tão logo perecer. Mas o nosso espírito, que é eterno, ele retorna ao seu Criador. Então, o que acontece com o nosso espírito? Hebreus 9. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Essa é a regra geral para toda a humanidade. A todos está posto o destino de morrer uma vez. Porém, ao morrermos, o nosso espírito é julgado imediatamente e a partir desse momento ele encara o seu destino. Veja, Lucas 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Então Jesus clamou em voz alta: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dito isso, expirou. Vejam só, mais uma vez um eufemismo para tratar da morte. Aqui o expirar, o sentido de suspirar, é na verdade o exato momento em que Jesus morre na cruz. Então vejam bem, aqui a gente pode ver o que de fato ocorre no momento de nossa morte. Veja, Jesus disse para o ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Não depois de uma longa hibernação, nem também após a sua segunda vinda, mas sim no mesmo dia. Isso revela o nosso estado intermediário que teremos de viver até chegar a hora da segunda vinda de Cristo, pois nesse momento da nossa morte seremos julgados, e uns irão imediatamente em espírito para o céu e outros, os ímpios, para o inferno. Em sua parábola do rico e o mendigo, mesmo ao contar uma história, Jesus em poucas palavras narrou todo o destino dos homens, uns para a glória eterna e outros para a perdição. Veja, Lucas 16. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama."
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja bem, pessoal, a dura verdade sobre esse grande tema que estamos vendo hoje é que as consequências do nosso destino, elas são imediatas após a morte. Existe um lugar imediato para todos no momento de nossa morte. E sim, a nossa consciência permanece intacta. E veja como é crítica a situação do homem ímpio, sem Deus. Vemos claramente que é justamente a plena consciência que traz o primeiro tormento para aqueles que não têm a Deus. É justamente nesse momento que muitos vão reconhecer que durante toda a sua vida buscaram qualquer coisa, menos o que de fato valia a pena. E aquele Jesus, da qual viraram o rosto, já não se pode achar. Mas por outro lado, aqueles que têm o Filho ganham um lugar especial junto de todos aqueles crentes que já morreram desde Adão e aguardam o momento da segunda vinda de Cristo. Veja, Apocalipse 6. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus servos e irmãos que haveriam de ser mortos como eles. Assim vemos que esse estado intermediário é um momento de plena consciência e que os crentes que já morreram aguardam apenas o momento da segunda vinda de Cristo, já em glória. E a segunda vinda de Cristo, pessoal, é que trará o juízo final. Mas como esse não é o tema do vídeo, eu não vou me aprofundar muito. A nós que estamos vivos e que não sabemos a hora da nossa morte, a partir do momento que nós morremos, nós já estaremos diante dessa realidade. Por isso, nunca se esqueçam, a Bíblia ela revela que aos homens basta morrer uma vez e depois disso vem o juízo, não há segunda chance. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E também fala em Salmos 2, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Jesus é aqueles que o nosso mundo revira os olhos, o mesmo mundo que o condenou à cruz mesmo sendo inocente. Mas no nosso último dia aqui na terra, nada do que tanto nos preocupamos será relevante. Dinheiro, cargos, fama, luxo, tudo será lixo. E nada poderá substituir a maior riqueza negligenciada. Por isso que essa mensagem sirva de reflexão para todos nós, que não nos deixemos levar pelo engano de vãs filosofias, nem mesmo por falsas religiões. Antes, busquemos ao Senhor enquanto Ele está próximo de nós, pois a ideia de estarmos diretamente com Deus após a nossa morte é muito reconfortante, tão reconfortante que em um dado momento podemos ter a oportunidade de dizer como Paulo, que morrer é lucro. Mas muito triste é a tragédia de morrer sem Deus, sem uma segunda chance, onde não mais podemos cuidar da nossa alma e salvação. Pessoal, obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse.